O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, com alegria, eu quero acolher também os nossos jovens, Pastoral da Juventude, que vem com a gente hoje aí, animar também a nossa liturgia, a nossa PJ, também os jovens do GOG. Hoje o GOG participou da caminhada em defesa da vida e pela família. Valeu, moçada. Os irmãos do MONC, Movimento Obra Nova Casais, que participaram, os que participaram do retiro, o movimento que organizou esse retiro aí, 37 casais participando. E alguns irmãos da comunidade católica de Vinoleiro também, que sediaram o retiro, estão com a gente aí hoje, uma alegria. Também acolho e deixo os nossos sentimentos as famílias que vêm rezar o 7º dia dos seus entes queridos. Acolho também os irmãos que estão acompanhando essa Santa Missa pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Filhos queridos, como eu dizia no começo, nós estamos ainda nas alegrias da celebração de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Celebramos ontem, dia 12, né? Uma grande graça, podermos viver as aparições de Nossa Senhora
e poder viver o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma aparição, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no interior de São Paulo no ano de 1717, 305 anos atrás. Primeiro encontrou o corpo, depois a cabeça no rio. Uma aparição que não tem fala, Nossa Senhora não disse nada, só apareceu lá a mensagenzinha, foi pescada pelos pescadores que estavam lá no interior de São Paulo, 300 anos atrás. Temos que só pensar um pouquinho nas aparições marianas, na riqueza das aparições, né? Lembrarmos, por exemplo, de uma aparição em Lourdes, interior da França. Lá Nossa Senhora fala, pede para cavar na rocha, cava, brota água, tem água até hoje, as pessoas são levadas lá, recebem curas. Uma aparição como em Fátima, numa grutinha, em Portugal, aparece para 3 criancinhas, traz mensagem de paz. Aparição como no México, por um índio, lá numa colina do México, também traz mensagem. É interessante, porque a nossa cabeça, nós pensamos com a mente de quem está vivendo no ano de 2024, século 21. Então a comunicação, é WhatsApp, é rede social, é internet, acontece aqui, tu já está passando, o mundo todo já tem acesso. Essa missa aqui agora, né? Estamos celebrando aqui, está na rede social. Se alguém quiser acessar lá no Japão, pode participar com a gente, né? No Canadá, onde quiser. Agora vamos pensar 300 anos atrás, sem a comunicação que temos, então não dá para a gente pensar, por exemplo, assim, que alguém inventou, né? Foi uma invenção lá para o índiozinho no México. Depois alguém inventa, sai do México, vai lá para a França, lá em Lourdes, vamos bolar uma aparição lá. Depois vamos jogar uma imagenzinha no rio, lá no interior de São Paulo, vamos mandar alguém pescar e achar. Não dá para a gente pensar nisso, né? É coisa de Deus. As mensagens que Nossa Senhora traz em Fátima, as mensagens em Lourdes, aqui para o índiozinho, aqui Nossa Senhora não fala nada no Brasil, mas é muito interessante. Por exemplo, tem tantas formas, mas se a gente pensar assim, é uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É a Imaculada Conceição, uma imagenzinha branquinha, de olhinho azul. Só que no rio, no interior de São Paulo, ela parece negra, porque ela vem trazer mensagem para os negros daquela época de escravidão, de opressão. Ela vem dizer para eles que todos os seres humanos são iguais, têm o mesmo valor. E aí, depois da aparição, começa toda aquela movimentação, abolição de escravatura, aquela coisa toda. Lá, a imagenzinha guardada na casa de um dos filhos do pescador, por anos e anos e anos e anos, até que aquele filho resolve 30, 40, sei lá, 50 anos depois, construir uma capelinha para oração. Hoje a gente vai lá no santuário, é o 2º maior templo católico do mundo, primeiro templo católico mariano, nasceu assim, com uma imagenzinha encontrada no rio, para a gente perceber a riqueza dessa força mariana, a riqueza da palavra de Deus, como a gente vê hoje na liturgia. Veja, desde a primeira leitura, livro da sabedoria, Salmo, segunda leitura, né? A palavra de Deus, na primeira leitura, fala da sabedoria, o livro da sabedoria, e tudo que o escritor sagrado diz, tudo que eu tenho de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, é nada, diz o escritor sagrado, nada vale em comparação com a sabedoria que vem de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, de conhecer e amar a Deus. No texto do Salmo, quando a gente cantava, saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria, o amor do Senhor que nos sacia, o amor do Senhor que nos basta, que nos fortalece para que a gente possa exultar de alegria e celebrar no Senhor. A gente chega na segunda leitura, que é da carta aos Hebreus,
para perceber que a palavra de Deus é viva e eficaz. O escritor sagrado nos diz assim: a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. A palavra de Deus é faca que corta. A palavra de Deus, ela separa, divide, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos pensar 2000 anos de cristianismo, e a gente lê a palavra de Deus hoje, uma palavra escrita aí há 2000 anos, escrita por muitos homens, mas inspirada por Deus, continua trazendo verdade para a gente. A palavra de Deus continua orientando. Só que os nossos casais que passaram esse final de semana em retiro, orientados exclusivamente pela palavra de Deus, testemunhos de mudança de vida, por amor à palavra e por ouvir a palavra, uma palavra que continua salvando, edificando, direcionando a vida das pessoas, mesmo tendo sido escrita há tantos anos. Se nós pegarmos quantos e quantos livros escritos há 5, 10, 15 anos atrás, que já não servem para mais nada, já perderam a validade, já foram superados por outras teorias, outras teses, outras descobertas. Quantos e quantos livros escritos há 40, 50, 60, 100 anos, que eram o suprassumo na sua época, as grandes descobertas, e hoje já não tem mais validade alguma. E você pega uma palavra como a Bíblia, continua valendo, continua viva, para instruir, para edificar e para apresentar Jesus. E aí, filhos amados, nós chegamos na beleza do texto do Evangelho. O texto do Evangelho de hoje também quer falar para a gente desse amor à palavra e amor a Jesus Cristo, né? Veja, Jesus está caminhando por ali e alguém se aproxima de Jesus para perguntar assim: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Para ganhar a vida eterna. Ora, ganhar a vida eterna, Jesus vai explicar para ele que não é só assim, não é só ganhar a vida eterna. Aí Jesus olha para aquele jovenzinho que está fazendo essa pergunta para ele. Jesus conhece, sabe o coração daquele jovenzinho, e aquele jovenzinho vai ser surpreendido com a resposta de Jesus. Jesus fala: olha, você já conhece a palavra? Palavra que diz para não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe. Aí o jovenzinho diz assim: Senhor, jovenzinho colocou um sorriso na orelha, pensando que era aquilo ali. Senhor, isso eu faço desde jovenzinho, desde os primeiros tempos da minha vida, eu cumpro essa palavra. Aí Jesus vai no coração dele: uma coisa ainda te falta. Fala para aquele jovenzinho: o que está faltando para você, filho? Para você se aproximar mais e mais de Deus, para você ganhar a vida eterna, para você estar mais pertinho de Deus, está faltando o quê? Porque Jesus diz: uma coisa ainda te falta. Foi um segundinho assim, onde passaram milhões de informações pela cabeça daquele jovenzinho. Uma coisa ainda te falta. O que te falta? O que está te faltando? Onde que você ainda está vacilando, vamos dizer assim? O jovenzinho ficou ali ouvindo. Jesus disse: vai, vende o que tens e partilha, distribui aos pobres. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. E aí, qual foi a reação daquele jovem? O jovem saiu da presença de Jesus e foi embora, muito triste. E o evangelho que a gente acabou de ler diz por que ele foi embora triste. Você lembra? Foi embora triste por quê? Por quê? Porque ele era muito rico. Agora pensa na contradição. Ele foi embora triste porque ele era muito rico. Se eu fosse muito rico, eu ia ficar bem feliz. Eu sou todo pobretão e já sou felizinho. Se eu fosse rico, eu ia ser muito feliz. Aquele jovem conseguiu ir embora triste, e o motivo da tristeza foi porque ele era muito rico. Mas não é só porque ele era muito rico de ter muitos bens, era porque além de ter os bens,
ele tinha um sentimento por esses bens, sentimento de apego. Quando a palavra de Deus ensina que a gente não pode colocar nada no lugar de Deus, é isso que está falando. Nos apegarmos aos bens materiais, nos apegarmos às coisas, nos apegarmos às pessoas, inclusive num apego exagerado, num ciúme, num sentimento de posse. É quando a gente não entende que as coisas não são nossas, as coisas são de Deus. É quando a gente não entende desde o princípiozinho da criação, quando Deus cria homem e mulher. Nós trabalhamos isso lá no retiro, logo no sábadozinho de tarde. Deus cria homem e mulher e entrega tudo para o homem e para a mulher, para que eles administrem, para que eles cuidem, usufruam daquilo, mas administrem, porque não é deles, não é meu, não é teu, pertence a Deus. E aí quando o Senhor Jesus diz para ele que aquilo que ele tem não é dele, e que ele precisa ter coragem de partilhar, ele vai embora triste, porque ele está apegado, ele não consegue se libertar daquilo, partilhar um pouquinho. Então ele não consegue usar os bens que Deus lhe deu, os bens materiais, a riqueza, para usufruir daquilo. Sabe quando a gente tem muito dinheiro, muita coisa, mas a gente não usufrui? Quando a gente tem muitas empresas e produz muita riqueza, e a gente paga salário de fome para os empregados da gente, que eles têm que se ralar para ir para o trabalho, a pé, porque nem dinheiro para passagem de ônibus, quase escravidão. Veja, quando a gente tem muita riqueza, muito dinheiro, mas a gente não usufrui, a gente não faz um lanchinho fora, a gente não vai comprar, não vai comer um cachorro quente ali no dog do podrão, né? Para não soltar a grana. A gente não leva a esposa da gente para comer um negocinho ali na rua, não bota mesa fora de casa para comer. Vamos comer fora, amor? Bota uma mesa fora. Viu? É desse apego às coisas, e a gente não consegue ajudar uma pessoinha que precisa, né? Pagar um bujãozinho de gás para aquele vizinho que a gente sabe que está ferrado, que esse mês foi desempregado. Ver se tem um irmão nosso que está lá com uma continha de luz atrasada, vencida. É esse apego que chega a ser idolátrico. Disso Jesus diz: te desapega. E Jesus fala: te desapega e vem me seguir. O jovenzinho não consegue, vai embora triste, porque ele é muito rico. Ora, quando a tua riqueza te trouxer tristeza, desconfia, meu velho, desconfia. A riqueza tem que nos trazer alegria. Já viu? Eu fico feliz às vezes quando eu vejo caminhão de lixo passando e os garis juntando lixo, tudo feliz, cantando, dançando, desce do caminhão rebolando, vai lá, pega o sacão de lixo e vai assim, joga dentro do caminhão de lixo, né? As pessoas nos trabalhos mais humildes, mais simples, mais felizes, alegres, vivendo a alegria da sua vida. E às vezes pessoas carrancudas, cheias de bens. Tem até uma frase que diz assim, ó, tem algumas pessoas que têm tanta riqueza, tanta riqueza, tanta riqueza, tanta riqueza, que a única coisa que eles têm de sobra é dinheiro, porque falta o resto, a alegria, a vida. Jesus diz: te desapega e me segue. Aquele jovenzinho não consegue se desapegar e vai embora. Em contrapartida, o evangelho segue e Pedro vai falar para Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir. Pedro era um empresário da época dele, era dono de barcos, tinha pessoas que trabalhavam nos barcos de Pedro. Quando Jesus chamou, Pedro abriu mão de tudo e foi atrás de Jesus Cristo. Aí Pedro agora pergunta: e nós que deixamos tudo? Aí Jesus diz: nessa vida terás muitas felicidades, 100% mais do que tu abristes mãos, mas com tribulações. Veja como é o Senhor. Nem para quem deixa tudo para seguir Jesus, Ele promete facilidade, melzinho na chupeta. Não vai ter melzinho na chupeta para ninguém. Seguir Jesus exige de mim e de você postura diante da vida, exige abrir mão de algumas coisas para seguir Jesus. A gente nunca pode seguir todos os caminhos, então a gente decide seguir Jesus. Tem caminhos que a gente não vai trilhar, e daí a gente não pode ficar com saudade daqueles caminhos, saudade das coisas que a gente não fez, saudade do que a gente não viveu, saudade do caminho que a gente não trilhou. Quer seguir Jesus?
Você quer se casar, ó, foi retiro de casais. Você quer se casar, você decide casar, então você decide, vou ficar com essa esposa, com esse esposo. Você abre mão da vida de solteiro, senão você pode continuar solteiro. Aí você decide casar, você não pode, se decidiu casar, não tem mais as duas vidas, solteiro e casado. Agora você é casado, não é mais solteiro, né? Você decide ser cristão católico, você abre a mão de ser cristão adventista, por exemplo, né? Você decide vir à missa aqui no domingo à noite, abriu a mão de ir à missa lá numa igreja que tem um padre mais cabeludo, sei lá, né? Você decide uma coisa, abre mão da outra, decide seguir Jesus. Agora a gente não pode esperar que seguir Jesus não vai ter exigências, não vai pedir de mim postura diante da vida, não vai pedir de mim que eu faça a minha parte, que eu me desprenda, que eu abra mão de outras coisas. Seguir a palavra de Deus também, né? Veja, e aí o padre termina, né? Porque muitas vezes a gente pega da palavra de Deus só aquilo que interessa para a gente. Talvez aquele jovenzinho ali que perguntou para Jesus, quando Jesus disse para ele, olha, as coisas que ele já estava fazendo, né? Já estava seguindo os mandamentos. Mas aí quando Jesus colocou uma palavra mais forte um pouquinho, quando a gente pega a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, vamos ficar só no campo dos mandamentos, a amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom, então, não, eu quero ser de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, então vou me esforçar para colocar Deus em primeiro lugar, não tomar o nome de Deus em vão, não, isso aqui eu vou me esforçar, não quero tomar o nome de Deus em vão, não vou ficar falando o nome de Deus a toda hora, não vou falar piadinha de Deus, honrar pai e mãe, não, vou me esforçar, honrar pai e mãe, guardar domingos e dias santos de guarda. Ah, mas guardar domingos e dias santos implica em ir à missa todo final de semana? Implica? Ah não, daí isso aqui eu já deixo de ladinho. Devolver o dízimo, passa pela, a parte do corpo humano que mais dói é o bolso, passou pelo bolso, doeu o corpo humano. Devolver o dízimo, não, isso aqui. Então às vezes nós somos assim, filhos, a gente pega lá na palavra de Deus aquilo que é bom para a gente, como essas igrejas, essas religiões de teologia da prosperidade, só decora aqueles versículozinhos, como algum tempo atrás também, né? Hoje já não acontece mais, mas tinha o tempo das igrejas aí que estavam nascendo, e elas queriam atacar, não tinham doutrina própria, não tinham um caminho ainda, então se mantinham criticando os católicos, daí decoravam só coisinha que eles interpretavam que era contra a gente, o resto não decorava, né? Não é isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é do começo ao fim, ninguém pode tirar e nem acrescentar uma única letrinha. E a palavra de Deus, ela nos sustenta, nos orienta, mas ela é exigente, ela está ali, é uma palavra a ser seguida, porque é uma palavra que dá direção. E aí pode ser que uma hora você abra a palavra num momento daquele onde ela vai se transformar numa espada que corta, e aí a gente vai ter que decidir, né? Se a gente quer andar sobre a palavra ou não. Uma coisa te falta, disse Jesus para aquele jovenzinho. E é interessante também, porque os discípulos se assustaram e pensaram, mas se é desse jeito, quem é que vai se salvar? E aí Jesus diz, pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Então sigamos firmes, nós confiamos na palavra, temos uma palavra que nos orienta e temos um Senhor que nos acompanha. A partir do momento em que você se coloca com retidão de coração para viver a palavra de Deus, o Senhor Deus se coloca do teu lado e você já não luta mais sozinho, Deus luta com você. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.